formar nossa mesa, convidando o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Jailton Pereira da Silva. Convidamos também o advogado representante da empresa Monteiro e Monteiro, Advogados Associados, Dr. Victor Marinho. Convidamos os representantes do Poder Executivo, senhor Robson Cardoso Dantas, assessor jurídico do município. Convidamos a ilustríssima senhora Patrícia Sibeli, secretária de Educação. Convidamos o ilustríssimo senhor Eduardo Gomes de Sá Júnior, secretário de Finanças. Convidamos a ilustríssima senhora Verônica Maria Novaes Dalto, diretora do Simpro, e o senhor George Sanguineto, presidente em exercício do Simpro-PE. Convidamos também o presidente do Conselho Municipal de Educação, vereador Antônio Joaquim de Souza. Convidamos os vereadores do município de Jatobá, o vereadora Dorilândia Alves de Araújo Pereira, o excelentíssimo vereador Éder Rodrigo Nogueira de Carvalho, o excelentíssimo vereador Mardônio Tolentino Varjão, o excelentíssimo vereador Maieno Teiro Barbosa de Lima, o excelentíssimo vereador Nilson Oliveira Costa e o excelentíssimo vereador Eudes de Albuquerque Pereira Júnior. Dando seguimento, vamos dar prosseguimento à leitura do editado de convocação número 012. Editado de convocação número 012/2022. O presidente da Câmara Municipal de Jatobá, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno da Câmara Municipal de Jatobá, resolve, pelo presente edital, levar ao conhecimento dos senhores vereadores que, decorrente de convocação do Poder Legislativo, haverá no dia 6 de outubro de 2022, às 9 horas, uma audiência pública no auditório da Escola Estadual Rural Manuel Gomes de Sá, com representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, Escritório de Advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados, representantes do Simpro-PE e classe dos professores da Rede Municipal de Ensino, para discutir sobre a utilização / destinação dos recursos do precatório do município de Jatobá. Processo de execução 080-2406-52-2016 405-8300. Requisição de pagamento número 2019-83-006-006-2003-16. Gabinete do Presidente, 26 de setembro de 2022. Jailton Pereira da Silva, Presidente. Cientes: Antônio Joaquim de Souza, Dorilândia Alves de Araújo Pereira, Éder Rodrigo Nogueira de Carvalho, Eudes de Albuquerque Pereira Júnior, Mardônio Tolentino Varjão, Maiano Teiro Barbosa de Lima, Nilson Oliveira Costa e Nivaldo Silva Dantas Júnior. Regulamento para a audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Jatobá, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno, resolve. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Jatobá realizar
realizará audiência pública, que será realizada no dia 6 de outubro do corrente ano, a partir das 9 horas, no auditório da Escola Estadual Rural Manuel Gomes de Sá, com o objetivo de discutir sobre a utilização/destinação dos recursos do precatório do Fundef do município de Jatobá. Processo de execução 080-2406-52-2016, 405-8300. Requisição de pagamento 2019-8300-006-2003-16, conforme edital de convocação número 012/2022. Artigo 2º. Serão convidados a participar da audiência pública os representantes do Poder Executivo, Poder Legislativo, Escritório de Advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados, Simpro-PE, Conselho Municipal de Educação e todos os professores da Rede Municipal de Ensino. Artigo 3º. Parágrafo 1º do artigo 2º. Cada convidado ou expositor terá 10 minutos para a exposição dos seus trabalhos. Artigo 3º. A participação da plenária observará os seguintes procedimentos. Inciso 1º. É assegurado ao participante o direito de manifestação oral ou por escrito. Inciso 2º. As manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção para a manifestação, devendo, quando for o caso, informar o nome do participante. Inciso 3º. O tempo para a manifestação oral será de 5 minutos por participante. Artigo 4º. Ao iniciar sua manifestação oral, o orador não poderá se desviar do tema proposto na audiência, explanar sobre questões de natureza político-partidário, nem fazer ataques de qualquer natureza a quem quer que seja, sob pena de ter a palavra cassada. Gabinete de Presidente, 26 de setembro de 2022. Jailton Pereira da Silva, Presidente. E para concluir a abertura por parte do presidente, para que ele possa fazer, o objetivo geral da audiência pública, Para discutir o processo, a Câmara convidou o Dr. Victor Marinho, que vai falar toda a parte jurídica. Para falar da parte financeira, convidamos os representantes do Poder Executivo, o secretário Eduardo. Para falar da parte jurídica em relação a outros processos a nível municipal, convidamos o procurador municipal e a secretária da Educação para dizer qual é a intenção da utilização desses recursos. Já para facilitar o nosso trabalho, nós levantamos algumas perguntas que já serão direcionadas à mesa para que, quando eles forem usar as suas palavras, eles possam apresentar para o plenário. E em relação ao nosso jurídico, o doutor Victor, ele vai fazer suas apresentações e o principal, no caso do município de Jatobá, é possível ou não o pagamento dos 60% dos precatórios para os professores do magistério, onde o gestor municipal deve aplicar este recurso. Ao representante da finança, a pergunta: o município de Jatobá já recebeu os recursos do precatório do Fundef? Quando esses recursos foram disponibilizados para o município? Na gestão anterior ou na gestão atual? Este recurso está bloqueado, judicializado ou disponível para utilização? Para o procurador municipal, a seguinte pergunta: existe alguma ação judicial por parte do Simpro pedindo bloqueio desses recursos, do precatório já recebido? Esta ação foi deferida, indeferida? Qual a atual situação? E se tem mais alguma ação judicial em relação à judicialização deste recurso? E na Secretaria de Educação, perguntamos qual é a intenção da Prefeitura, se a ideia é utilizar esse recurso este ano ou para o ano seguinte. Como é que a Prefeitura pretende utilizar este recurso? Então, passamos agora a palavra para o presidente, o vereador Jair, para que ele possa fazer a abertura da audiência. Em seguida, eu passar a palavra para o doutor Victor. Bom dia a todas, bom dia a todos os presentes, bom dia, senhores secretários, representantes do Poder Executivo, bom dia aos representantes do Simpro, bom dia, senhor
representantes do escritório Monteiro e Monteiro. Quero aqui agradecer primeiro a todos os presentes, né, por estar aqui, fazer parte desse momento discursivo, onde a gente possa buscar, né, a transparência máxima com relação à questão da situação do rateio dos precatórios no nosso município. Esse foi o objetivo maior, e será o maior, é trazer a transparência, vez que estávamos sendo muito questionados, e nada mais justo do que a gente buscar o escritório que foi pioneiro em regressar com essa ação na Justiça, buscando rateio não só para o município de Jatobá, quanto também para outros municípios, né, tanto dentro de Pernambuco quanto fora de Pernambuco, né, uma vez que ficou bem claro em reunião anterior, né, que é um escritório responsável por mais de 900 ações, né, com relação à questão de tratativas relacionadas ao rateio, né, dos precatórios. E nesse momento eu gostaria aqui de passar a palavra para o Dr. Vitor Marinho, que é o representante legal do escritório Monteiro e Monteiro. Bom, gente, tudo bom? Veja só, primeira coisa, eu não sou tão formal, certo? A gente está aqui para tirar dúvidas. Então não se incomode de, não, vou esperar Vitor falar para falar no final. Está com dúvida, levanta a mão. Eu tirei a manhã toda hoje para a gente poder sair daqui com o máximo de coisa esclarecida possível, até porque o zum em cima dessa verba está muito grande, não só aqui, pelo estado inteiro. Eu estou fazendo reuniões assim, em diversos sindicatos, certo? Segundo ponto, eu não gosto nem desse formato. Parece que eu estou de um lado e vocês do outro. Eu não sou procurador do município, eu não sou assessor do município, eu não trabalho para a Câmara, eu não trabalho para o gestor nem para o sindicato. A Monteiro foi contratado para uma ação pontual, para uma recuperação de verba pontual de Fundef, e o trabalho era até o depósito dessa verba, certo? O trabalho foi feito com êxito. O que eu venho expor aqui, eu não estou nem a favor de gestão, nem a favor de sindicato. Eu vou expor o que a gente tem de mais recente com a legalidade de utilização dessa verba. Eu não vou ser aqui leviano, certo, de levantar alguns pontos que vão contra a lei. O que foi que a gente teve este ano? A gente teve algumas definições que antes, de fato, a gente não tinha. E algumas definições foram benéficas ou não para a classe dos professores, certo? Eu vou ser bem conciso, eu não vou entrar no mérito da ação, que todo mundo sabe o que é. Foi uma recuperação do valor mínimo anual ano, que a União nunca cumpriu. A gente entrou com essa ação pela ANUP, certo? Nós entramos com diversas ações dessas, individuais, nós tivemos êxito em todas, e desde 2012 que a gente recebe essa verba. Desde 2012, não é que a gente entrou com uma ação, os precatórios estão saindo. Essa verba já saiu de toda forma possível. De 2012 a 2015, ela saiu totalmente desvinculada, certo? De 2015 para frente, ela começou a se vincular aos poucos. Em 2019, o STF vinculou ela pelo pé. Em abril agora, se desvinculou a parte dos juros, certo? Mas o que a gente vem para tratar aqui, é a parte dos professores. O que é que eu vou posicionar vocês nesse momento, certo? E eu sei que eu vou ouvir uma insatisfação, mas eu vou explicar legalmente por que não pode o pagamento de professor da verba de Jatobá. E eu vou tratar estritamente o caso daqui. E o que eu escuto usualmente, Vitor, mas o município X pagou, o município Y pagou, o município B pagou. A gente está tratando do caso daqui. Eu não posso me aprofundar em cada caso, certo? Saiu agora, em abril, a ADPF 528. O que é isso? O PSC, o partido, ingressou direto no Supremo Tribunal Federal com essa ADPF, pedindo justamente que o STF julgue a parte dos professores. Dentro desse julgamento, a OAB, como terceiro interessado, entrou para tratar a questão dos juros
certo? Dizendo, olha, os juros é desvinculado da verba, porque os juros nada mais é do que um pagamento pela demora ao recebimento, não traz enriquecimento de quem recebe. A OAB ganhou essa desvinculação dos juros e os 11 ministros do STF, depois eu pedi para me disponibilizar aqui um e-mail, tudo isso que eu estou falando eu vou mandar de documentação, eu não estou aqui querendo tirar o direito de ninguém, certo? Mas o que a gente tem aqui, os 11 ministros do STF julgaram contra o pagamento da verba. No voto do relator Alexandre de Moraes, ele ainda bota um parágrafo dizendo, olha, a gente é contra, mas como se trata de uma verba federal, certo? Eu quero que o TCU se posicione, caso ele queira. Por óbvio, o TCU é um órgão opinativo, mas é um órgão muito forte, certo? Há 20 dias atrás saiu um parecer taxatório do TCU, com mais ou menos 20 páginas, onde ele afirma que quem recebeu essa verba de 2021 para trás não é para pagar professor. Por quê? Porque as leis que permitem esse pagamento são de 2021 para frente, que foi a PEC, a emenda à Constituição que permitiu, e a lei federal que traz como tem que ser esse rateio. Então, se essa lei não existia de 2021 para trás, você não pode exigir obrigatoriedade nisso. E o que foi que o parecer trouxe? Taxativamente, isso eu vou passar para vocês sem problema nenhum, até porque eu disse, isso, sinceramente, para mim, pessoalmente, mexe muito pouco, influencia pouco. Então, não tenho por que esconder informação e documentação de vocês. O que é que o parecer traz taxativamente, certo? Ele traz taxativamente que não pode pagar quem recebeu essa verba de 2021, antes de 2021. O município de Jatobá recebeu em 2020, essa verba foi sacada, certo? E ela está disponível para o município desde 2020. O valor que se encontra bloqueado hoje na justiça são meus honorários. Eu entrei com uma ação de vocês em 2006, a gente está em 2022, certo? E eu ainda não recebi. Você falou que um saque aí, sacada. Gente, bom dia, né? Como o nobre amigo falou aí que foi sacado o dinheiro, como foi sacado esse saco da conta federal, veio para municipal, é isso? Eu quero que explique isso aí. Sim, certo. Veja só, em 2020, o precatório de Jatobá, ele é de 2019, certo? Por quê? Porque, por lei, você precisa orçar um ano antes, certo? Ele é escrito em precatório e você tem o próximo ano inteiro para liberação da União para o município. O precatório de Jatobá é de 2019. Esse precatório ele ficou disponível em 2020 e em 2020 ele saiu da conta do precatório para a conta do município. Então ele ficou à disposição. O que se encontra hoje em bloqueio lá, que tem um valor em bloqueio, são os 20% dos honorários, que eu ainda brigo para isso. Certo, mas essa conta foi o município que fez essa transferência da conta federal para a conta estadual ou municipal aqui? Esse cara pergunta. O judicial, desculpa. Veja só, ele fica disponível na conta judicial, certo? E o município, certo, fez essa transação para a conta do município em 2020. Vamos lá, quer ser pontual nas coisas aí. A gestão, no caso, tirou esse dinheiro da conta. Explica, Eduardo, por favor aí. Não, para deixar claro aqui, o governo pagou o município, criou a conta lá, lançou um recurso. O governo judicial, certo? O município não pegou o dinheiro, mas desde 2020 o dinheiro está liberado para o município. Informações na conta judicial. Porque o que está os usos aqui, só para me entender, doutor, que disseram que a gestão tinha tirado. Então não foi isso não. Eu queria só saber isso. Obrigado. Pode continuar a sua explanação. A partir do momento que
o juízo cria essa conta, ele cria, mas ele passa para poder do município. O que a gente tem que deixar aqui bastante claro é que não se necessita uma autorização mais de justiça para se mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro ele está em nome do município. O juiz ele abre uma conta. Isso deixa eu só fechar, não vou deixar. Como é isso aí em qualquer ação, certo? Não só na questão do Fundef, certo? O juízo vai criar uma conta e vai dizer, olha, essa conta aqui é vinculada ao precatório X, certo? E essa conta ele tem o próximo ano todo para fazer o depósito. O juiz criou a conta 10 e fez, olha, União, eu estou escrevendo esse precatório aqui para ser pago na conta 10. A União, certo? Eu vou orçar para o próximo ano, certo? No próximo ano, juiz, eu vou depositar dia 10/6. Estou dando chute. Foi depositado dia 10/6. A partir do momento do depósito, essa conta fica em nome do município. Não é mais uma conta judicial. Entendeu? Então, assim, está disponível dele, então. Se ele não fez o saque para a sua conta 01 dos juros, já poderia ter sido feito. Se ele não sacou isso para a sua conta direto do Fundeb, já poderia ter sido feito isso. É justamente essa dúvida, doutor, que eu quero tirar. Então quer dizer que o dinheiro está numa conta judicial. Houve, para a conclusão desse processo, houve um despacho de homologação do juiz de execução. Não, veja só, esse processo não findou ainda porque se encontra em bloqueio os 20% dos honorários. Mas a parte do município já acabou. Mas para haver essa transferência para a conta do município, é preciso que haja um ato judicial ainda. O despacho de homologação do juiz, não? Basta ele ir, ou no Banco do Brasil, O ou na banco já Caixa. esteve lá com o gerente do Recife, autoatendimento do setor público, como de Petrolândia. A gente está com o formulário já prontinho e um ofício simples da prefeitura para protocolar no Banco de Petrolândia e o dia está disponível. O dinheiro está disponível para a prefeitura. Agora, a gente não vai utilizar o recurso na conta que está lá. A gente criou uma conta Fundef, precatórios, mas a conta o recurso está liberado. Está liberado, mas não está dentro da conta do município. Não está. Só para isso ficar. Não caiu nos cofres do município. Não faz parte do orçamento do município. Não faz parte porque o dinheiro é Era só essa dúvida. Obrigado. Só para isso ficar bem claro, só para a gente ter aqui um exemplo, certo? Existe uma lei que se você não mexer, se você não sacar seu precatório, em 2 anos ele volta para a União, certo? E isso, muita gente já sofreu com isso, porque, digamos, você tem lá um precatório de 2020, esse precatório está com bloqueio. Ora, você não mexeu porque você não pode, mesmo assim a União saca. Se esse dinheiro tivesse vinculado ao precatório, a União já tinha feito esse estorno. Entendeu? E isso aí você vai matar qualquer dúvida de que se o dinheiro está disponível ou não. Dinheiro bloqueado em precatório sem saque, em 2 anos a União retorna esse dinheiro para o caixa, porque é como se quem ganhou não tivesse interesse, certo? Se o dinheiro está na conta e não teve estorno, está disponível para o município, em nome do município. Inclusive, o município pode, ele não precisa nem abrir uma conta nova, certo? Ele pode mexer esse dinheiro direto dessa conta que está em nome do município. Ele vai fazer esse saque para outra conta porque eles querem, certo? Mas ele não tem nem essa necessidade. Esse dinheiro, se tivesse com algum embrólio, ou se tivesse vinculado ao precatório, não se engane, a União já tinha feito esse estorno, porque ela faz isso até quando não é para fazer.
Só para a gente entender, para não ficar muita pergunta, às vezes pergunta. Essa conta não teve saque, a conta está numa conta judicial disponível para o município, não é esse secretário? Pode entender. A informação do gerente, eu estou aqui, nós somos gerente de banco. Certo. A informação que o gerente passou para a prefeitura é que o recurso está lá disponível para o município. Se é conta judicial, se não é, eu não sei. A conta está liberada em nome da prefeitura, de Jatobá desde 2020. Só para a gente entender, amigas aí, só para entender, não houve saque, o dinheiro está disponível. Esse era o esclarecimento. Para continuar, doutor, por favor. E olha, minha gente, pelo amor de Deus, isso foi até para vocês terem uma ideia. Eu conheci o gestor ontem. A gente não tem nenhuma ligação. A gente se conheceu ontem. E eu não estou aqui para tirar o direito de ninguém. Se vocês se acharem no direito, entre com uma ação. Por quê? Porque o que a gente tem para trazer aqui hoje é o fato real de hoje. O fato real é parecer do TCU 2021 para trás não pode, e os votos dos 11 ministros do STF, certo? Mas ninguém aqui, muito menos o gestor, pode chegar e falar: vocês não têm o direito de brigar pelo seu direito. Pode entrar com ação, pode se discutir isso, certo? Em juízo, caso tenha êxito. Caso esse êxito tenha trânsito em julgado, a gestão é obrigada a cumprir, porque se não cumprir, você está descumprindo a ordem judicial. Então, o que a gente está aqui, até para não ficar deve, não deve, paga, não paga, o fato é esse. Entra com uma ação, se discute. Não, é uma coisa que a gente está vendo com uma recorrência, o sindicato entrar com uma ação. A Procuradoria do município, por lei, tem que defender esse município, faz parte, certo? E o que o juízo decidir é ponto. Mas o que a gente tem hoje e eu vou ser bastante franco, certo? Eu tenho casos que o gestor diz: Vitor, eu vou pagar. Eu digo: não pague. Que está nessa situação, porque você pode ter um problema, um imbróglio no TCE, porque a recomendação é de não pagamento, certo? Eu vou contar aqui, eu até disse ontem, esse caso. Eu vou contar aqui um caso sem falar o nome do gestor. Essa verba saiu em 2020, exatamente aqui. O gestor fez: Vitor, eu vou pagar para o sindicato. Eu vou fazer o seguinte, veja só, eu vou homologar um acordo na justiça. Se esse gestor não está de boa fé, eu não sei quem mais está, certo? Ele não levou para a justiça estadual, ele levou para a justiça federal, dentro dos autos da ação que ele ganhou dinheiro do Fundef. Perfeito. Peticionou, o sindicato peticionou como terceiro interessado, certo? Marcou uma audiência de conciliação, chegaram com um acordo pronto. O juiz federal homologou. Deu 1 ano o TCE. Pagou por quê? Eu tenho aqui um acordo judicial, certo? Intimou o juiz. Sabe o que foi que o juiz fez? Eu somente homologuei o acordo entre as partes. Eu não julguei um mérito. Eles chegaram aqui com um acordo pronto e eu somente homologuei. Então eu não enfrentei esse mérito, não tenho nada a ver com isso. Hoje, esse gestor, ele responde com os próprios bens. Você quer falar que um gestor desse não estava de boa fé? O cara com um acordo judicial homologado, para você ver como essa verba do Fundef é complicada. Então, se o sindicato acha no direito, quer brigar, eu sou advogado. Quem sou eu para falar que não entre, não faça? Todo mundo tem direito de pleitear pelo seu direito, como todo mundo tem direito à defesa. Ponto. A justiça dando, perfeito. Mas hoje,
O gestor chegando e falando, Vitor, eu vou pagar. Nossa recomendação, por caso de tela aqui, é um pagamento. Infelizmente. Uma pergunta feita, direcionada ao secretário de Finanças, Eduardo. Esse valor, né, dos precatórios, ele está na programação do orçamento do município? Está não. Ainda não. Bem, com as palavras do Dr. Vitor Marinho, né, ele deu a interpretação dele, né, jurídica, de que a ADPF recomenda o não pagamento. Eu li a ADPF 528, li ela por inteiro. E lá tem um parágrafo em que diz, lá em 2018, quando foi emitido o acordo do TCU, o TCU estava correto na interpretação do STF. Porém, com a emenda constitucional 114 de 2021, é preciso que o Tribunal de Contas reveja esse entendimento para se enquadrar com a nova disposição constitucional. É essa a interpretação. Na minha avaliação, né, de leigo, deixo claro, eu não vi na ADPF 2528, em nenhum momento eu li ela toda, dizendo em que após a aprovação da emenda 114, não era para pagar, para fazer o rateio dos 60%. O que aconteceu? Ele só diz, Tribunal de Contas, reveja esse entendimento e se enquadre a nova legislação constitucional. O Tribunal de Contas, agora recentemente, como bem salientou o doutor, emitiu um acordo, fazendo várias interpretações, que foi a discussão para chegar no acordo, antes de umas discussões entre os ministros. E houve várias interpretações no próprio Tribunal de Contas da União, em que, inclusive, o Ministério Público ligado ao Tribunal de Contas foi voto vencido na apresentação dele. O Ministério Público do Tribunal de Contas, naquele mesmo acordo, agora, disse que, considerando o princípio da igualdade, aquele dinheiro que ainda está disponível para os municípios, deve-se fazer o rateio dos 60%. Está lá no processo em que foi julgado, que saiu o acordo. Então, a nossa interpretação, né, inclusive do sindicato, é de que, primeiro que, discordando com toda a devida vênia do advogado, é de que a ADPF em nenhum momento fala que não é para pagar, não é para fazer a subvinculação dos 60%. Então, é essa interpretação que a gente tem em relação à jurisprudência que o doutor saiu aqui. Lembrando que é uma recomendação, né, não é uma imposição, o Tribunal de Contas é um órgão de controle externo, né, que avalia a aplicação, né, das verbas federais. Então, essa é a nossa interpretação. E aí, doutor, quando o senhor citou a questão da homologação, de que um juiz fez essa homologação, a gente, quando se diz aqui que é preciso procurar segurança jurídica, eu entendo que deve procurar segurança jurídica. Ninguém vai fazer por devaneio, por vontade, mesmo bem intencionado, fazer algo sem segurança jurídica. Agora, quando o senhor associa que o Tribunal de Contas bateu na porta do prefeito e disse que não era para pagar, o Tribunal de Contas do Estado, no caso que o senhor citou, não tem, pelo menos constitucionalmente, institucionalmente, não tem a prerrogativa institucional de analisar a constitucionalidade do ato. Quem faz isso no nosso país é o Poder Judiciário. Então, a gente sabe que existem essas interpretações, mas também a gente sabe que tem outras interpretações. E na minha avaliação, um acordo homologado pelo Judiciário não tem que se falar mais em segurança jurídica. Então, é esse o nosso posicionamento que a gente entende, né? Divergindo, com todo respeito, do doutor aí, Vitor Marinho, do Escritório de Advocacia, Monteiro. Obrigado. Ótimo, assim, e se a gente não tivesse o contraditório, a gente não teria nenhuma ação, não existiria nem a gente aqui. Isso é ótimo, feito eu disse, eu entendo, mas também pegando esse gancho, não existe nenhuma segurança jurídica
para esse pagamento. O recebimento foi antes de 2021. O TCU foi claro que antes de 2021 esse corte não pode ser feito. Se não tivesse saído esse parecer do TCU, a gente poderia ainda balançar um pouco de falar, dizer, olha, veja só, a gente não tem uma negativa expressa, mas no parecer nega expressamente não pagamento. Mas tem todo o direito, doutor, de ter esse contraditório, e feito eu disse, ninguém está aqui para cessar o direito de ninguém. A gente está aqui para trazer a base legal que a gente entende hoje, que a segurança é muito rasteira, o gestor simplesmente fazer esse rateio ao léu, certo? De fato, uma ação com o contraditório do município, na minha ótica, seria a forma de chegar ao fim, caso o sindicato tenha êxito. Quando o TCU faz essa afirmação, o Ministério Público Federal afirma que a lei está permanecendo. É possível garantir a vinculação. Mas aí a gente bate no mesmo ponto que o doutor disse. Do mesmo jeito que o TCU não legisla, o MPF também não. Tudo a gente bate em cima de recomendação. O que a gente tem hoje, um plano concreto é um recebimento em 2020 e as leis do rateio de 2021 para frente. O plano concreto legal é esse. Doutor Vitor. Bom dia a todos, né? Eu acho até que a gente já Já assim, eu ia colocar justamente isso. Bom dia aos professores que aqui estão, né? Meu nome é George, eu sou o presidente do Simples em exercício. Nós estivemos reunidos aqui em 2020, acho que foi isso, né? Naquela época, isso que o senhor postou aqui, colocou, havia realmente um entendimento do Tribunal de Contas, né? Que o município que recebesse a verba até então, ele não deveria fazer esse rateio do entendimento. Só que depois da emenda constitucional, acho que é a 11.435, se eu não me engano, é a 11.435, ela determinou, né, que os municípios, qual era a questão do momento até que a gente teve aqui? Nós queríamos até que a Câmara, junto com a Prefeitura fizesse um projeto de lei, na época, lembram lá, esse projeto de lei seria aprovado na Câmara, até para a gente homologar judicialmente, isso que o novo vereador colocou aqui, para que ficasse o prefeito respaldado. Deixa eu só para a gente ir fazendo. Teve essa lei em 2020 aqui no projeto? Foi passado. Foi vetado. Mas depois da 11.435, né, lá ele diz o seguinte, que o município que recebeu a verba e manteve essa verba, ou guardou essa verba, vamos colocar assim, judicialmente ou não, ele hoje deve o Ministério, aí não tá, o Ministério Público Federal e o próprio Ministério Público Estadual, ele recomenda que o município faça esse rateio, justamente porque no artigo 4º lá da própria emenda constitucional, ele é bem claro, o município que não fizer destino devido dessa verba, ele pode sofrer a sanção até das verbas federais que recebeu o recurso. Na época, o Simpro, ele entrou com ação, essa ação que tem aqui do escritório do Rafael, justamente porque a gente temia. E aí eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, de gestão, de quem possa tirar, de quem não possa. Era apenas para respaldar e resguardar a categoria, né? Como o secretário colocou que há, né, já... O que eu estou entendendo aqui é que a verba está aí, né? Há como fazer esse rateio, né? O próprio sindicato se disponibiliza a gente fazer aqui uma homologação, pedir uma homologação judicial, um TAC, pode ser feito um TAC, para que a gente possa fazer essa distribuição sem causar nenhum problema. Eu sei que há uma ação realmente do escritório de Monteiros com relação aos juros, né? Em relação ao percentual de vocês. Nada mais justo, foi o escritório que entrou com ação. Mas aí é um caso à parte que ele fica, digamos assim, à parte que dá para o município conseguir fazer. Eu queria saber da prefeitura, porque a gente não ouviu ainda a gestão. A prefeitura hoje só não paga os professores por conta dessa determinação aí, dessa cautela que o doutor Vitor está colocando, ou porque vocês têm outro impedimento? Qual é a posição do município? Nós precisamos saber qual é a posição do município. Isso é o que o doutor Vitor está colocando. Ele entende, o Tribunal de Contas recomenda, mas veja, o Tribunal de Contas recomenda que não pague, o Ministério Público Federal recomenda que pague. Então tem aí, não é? Um de cada lado. Então cabe ao município hoje se pronunciar e dizer: nós vamos pagar
ou não vamos? Qual o problema e qual o impedimento do município em fazer essa ação? Meu objetivo. Bom dia a todos. O que já foi explanado hoje aqui por Dr. Vitor é uma recomendação de quem acompanha o processo desde sempre. Assim como foi colocado que tanto o Tribunal de Contas, seja a nível que for, quanto o Ministério Público Federal ou estadual, não tem legitimidade em legislação, interpretação de leis, a gente segue a interpretação daqueles que acompanharam e têm propriedade para dizer quais são as consequências de uma ação ou de outra ação. A partir do momento em que você se apega a uma recomendação do Ministério Público Federal, que recomende, se for o caso, e o gestor faz a opção pelo pagamento, significa que ele está não alicerçado por uma legislação, ele está alicerçado por uma recomendação e ele pode responder pessoalmente com seus bens, responder pessoalmente por uma improbidade administrativa. Então você tem duas recomendações, uma que diz que não há óbice de pagar, uma recomendação que diz que não pague porque você pode sofrer uma consequência jurídica em razão desse pagamento. O gestor tem que se resguardar dele e da gestão para que ele não sofra as consequências futuras de uma ação. Como o Dr. Vitor falou, é legítimo que o sindicato entre com a ação, como de fato o sindicato, representando os professores, através do Simpro, entrou no dia 12 de janeiro, através do escritório de Dr. Rafael, com uma ação judicial na comarca de Petrolândia, pleiteando esses valores, é uma ação de cobrança, em que ainda não foi enfrentado o mérito, Dr. Vitor. Inclusive, o sindicato, outro sindicato, entrou como terceiro interessado, alegando ilegitimidade ativa do Simpro. O que nós temos hoje no processo é isso. O sindicato Simpro entrou com uma ação de cobrança requerendo o pagamento dos 60% dos professores. Outro sindicato, a nível estadual representando, entrou com uma terceira interessado com ilegitimidade. Nós não temos nenhuma decisão de mérito nesse sentido. O que o Dr. Vitor falou aí é de que o acordo judicial, como sugeriu o senhor do sindicato, ele não enfrenta mérito. Muitas das vezes a gente que é advogado, a gente sabe que o juiz, ele homologa o que as partes ali decidiram. Então não seria o melhor caminho a legitimidade do sindicato representando os professores para, se quiser, assim, entrar com a ação, enfrentado o mérito através do contraditório, através de provas e tudo mais. O município vai acatar a decisão judicial que vier, não diria nem o direito, com a prerrogativa de recorrer até as últimas instâncias, porque essa é a determinação da lei. Não é porque o prefeito quer, não é porque Robson, assessor jurídico do município, quer, porque é a determinação da lei, a gente tem que fazer esses recursos. Então, a posição do município hoje é de não pagamento, seguindo a orientação de quem tem, ao nosso ver, propriedade para dizer pague ou não pague, que é o escritório Monteiro. Eu queria fazer uma pergunta ao representante Dr. Robson, representante jurídico da Prefeitura. Qual a possibilidade da gestão fazer um acordo, né, através, inclusive, de uma aprovação de um projeto de lei municipal, naqueles mesmos termos que foi encaminhado à Casa Legislativa recentemente, em que condiciona o pagamento a uma manifestação judicial em relação ao acórdão do TCU, em relação a declarar o acórdão do TCU inconstitucional, né? E ao passo em que faz um acordo a gestão municipal junto ao sindicato e encaminha ao juízo no sentido de fazer essa homologação no juízo da causa. E aí ficaria, em tese, né, todo respaldado,
esperando uma decisão judicial a respeito da homologação, a respeito do acordo e, consequentemente, enfrentando a questão desse acordo do TCU. Obrigado. Vereador, o que foi colocado anteriormente, a partir do momento em que as partes elas vão com um acordo, seja pronto ou debatam um acordo em audiência, como é feito comumente nas audiências, os juízes não enfrentam mérito em acordos judiciais. Então, um acordo, como foi relatado no caso concreto pelo doutor Vitor, em que houve essa homologação judicial na Justiça Federal e mesmo assim o gestor daquele município tem sofrido consequências porque o juiz esquivou-se, alegando de que não foi enfrentado o mérito, o caminho do gestor, que o gestor recomenda hoje é que o sindicato é legítimo como representante dos professores, se assim o quiser, como já o fez, ou se preferir entrar com outra ação, o judiciário vai se debruçar sobre essa ação. Mas um acordo, seja homologado na justiça, ele não necessariamente ele cria legitimidade de proteção ao gestor com relação às possíveis consequências do pagamento de algo que não tem segurança jurídica, que é a orientação do nosso gestor. Obrigado, Anderson. E no caso, enfrentando o mérito, o que é que a gente está querendo dizer? Que não é apenas uma decisão homologatória, mas sim o acordo sendo feito e pedindo ao juiz da causa que enfrente o mérito da questão, onde o judiciário vai se manifestar a respeito ou da constitucionalidade ou não do acordo do TCU frente a essa interpretação que o TCU está fazendo em relação à questão do marco temporal. Só há segurança para enfrentamento de mérito em um processo judicial através do devido processo legal, com contraditório, com provas, com ampla defesa e com um debate dentro do próprio processo. Então, quando o vereador fala nessa questão de ir para a justiça, já há um processo judicial nesse sentido. É um crime a desobediência a uma determinação judicial. Então, se o gestor ele for município, gestor não, se o município for condenado a qualquer processo, em qualquer processo que seja, há o dever legal de recurso. Então, é essa orientação de que o legítimo processo está andando e com as obrigações e com as determinações legais de que o município tem que agir. Então, um acordo judicial levado ao juiz para homologação não protege o gestor das consequências de uma determinação do Tribunal de Contas, de uma sanção ao gestor pelo Tribunal de Contas. Então, a posição da gestão é de que há uma legitimidade dos professores para entrar com processo, com contraditório, com ampla defesa, o processo vai se desenrolar e, no final de tudo, se houver direito aos professores a uma determinação, o prefeito não tem como descumprir, porque é crime a desobediência a uma ordem judicial. Doutor Robson, o que está se propondo, que eu estou me propondo a sugerir, inclusive as partes, porque eu não sou parte, é de que haja um entendimento, um acordo entre as partes no processo judicial. E aí, condicionando ao enfrentamento do mérito. E o juiz não vai se opor. E não necessariamente, apesar de ter duas partes, é porque há um contraditório, porque não houve um acordo. E as partes, a gente sabe, pode sim entrar num acordo. E o juiz vai julgar. E aí, pedindo, inclusive, que ele se manifeste a respeito da constitucionalidade do acordo do TCU. É simples. É pedir que a outra parte, no caso, a prefeitura, que deve ter apresentado as suas razões nesse processo e ainda não apresentou, e que sente as partes litigantes e que eles cheguem a um bom termo. E esse bom termo condiciona a manifestação judicial a respeito do entendimento judicial sobre a questão desse acordo do TCU. Eu não vejo impedimento nenhum
das partes provocarem o judiciário no sentido de garantir, através de uma manifestação judicial, a interpretação a respeito desse acordo do TCU. É uma sugestão que a gente dá aqui às partes envolvidas, porque como o município tem interesse, né, como já demonstraram por diversas vezes, que quer fazer esse repasse, né, só precisa de segurança jurídica, nada mais natural que a gente procurar segurança jurídica no judiciário. Olha só, deixa eu só botar aqui uma vírgula. Eu vou ser bastante franco, eu sempre sou, eu não tenho lado, certo? Eu conversei ontem com o gestor. Em nenhum momento ele se opõe ao pagamento, certo? Agora, ele buscou uma segurança jurídica que, infelizmente, eu não posso dar, certo? E eu transmiti isso para ele, que eu falei, disse, olha, eu não posso dar essa segurança que o senhor busca, e relatei todos os casos que a gente viu e que a gente passa. Existe uma situação processual chamada remessa obrigatória. Só para deixar isso aqui claro, tem que qualquer processo de ente público subir pelo menos para a segunda instância, certo? O que é que eu recomendo? Faz de conta que eu advogo pelo sindicato. Esqueça do município, que eu entrei com uma ação pelo município. Primeiro, vocês têm que chegar no consenso, certo? Eu já soube uma situação aqui que eu não sabia. A ação já foi levantada uma ilegitimidade. Qual é o sindicato de vocês? Primeiro ponto, certo? Eu queria só, para mim é surpresa. Há outro sindicato aqui no município de Jatobá, por acaso. E para mim é uma grande. Aí onde está? Eu não sei se esse sindicato, que sindicato é esse, que interesse foi esse, porque como é que um sindicato entra com ação para atrapalhar a verba de vocês? Porque eu, sinceramente. Vou dizer aqui, doutor, o nome do sindicato, só um minutinho. Aí vocês precisam estar nessa força única, certo? Segundo ponto, já tem uma ação. Hoje em dia, um trabalho de despacho, trilha, com um pleito, para essa ação andar, para vocês terem pelo menos uma decisão terminativa favorável de mérito. No gestor se sentir confortável em pagar isso. Exato. Ô, doutor Robson, eu queria falar, doutor Robson, essa questão hoje, então o município, na sua resposta, ele está alegando, já alegou, vai alegar. Doutor, primeiramente, o nome do sindicato que entrou com ação de ilegitimidade ativa contra o Simpro é o Sindicato Único dos Profissionais do Magistério Público das Redes Públicas Municipais de Ensino no Estado de Pernambuco, Sintuprom. Foi esse sindicato que entrou com ação de ilegitimidade. Esse processo ele data de janeiro e hoje, em outubro, ainda não tem nenhuma decisão, não tem nenhum despacho, o processo está no começo. Inclusive, esse sindicato, Sintuprom, ele faz dois pedidos. Ou a ilegitimidade do Simpro entrando no processo, ou a extinção do processo sem julgamento de mérito pela ilegitimidade do Simpro. É isso que vai perder a categoria, viu? Eu, sinceramente, porque... Aí veja, o que é que eu já observo dentro de uma situação conflitante? Uma questão política do sindicato. Pessoal, silêncio, por favor. Eu queria que o senhor se manifestasse a respeito da sugestão que eu dei ali, de o município, junto com a categoria, fazer um acordo, inclusive condicionando, fazendo o processo legislativo local, condicionando, como estava lá na lei local, no projeto de lei, quer dizer, no projeto de lei local, condicionando, né, o repasse desse recurso a uma manifestação judicial. E nas partes, no processo, as partes entram num acordo. O senhor sabe melhor do que eu, que quando há acordo entre as partes, o processo anda bem mais rápido. Bem mais rápido. Agora, deixa eu botar de novo aqui alguns pontos. Primeiro ponto, se tivesse essa lei municipal de 2020, tivesse feito esse rateio em 2020, estava tudo certo. Tudo tranquilo. Porque a gente não tinha uma negativa, certo? Não tinha uma negativa, certo? Segundo ponto, a gente não pode ter um acordo extrajudicial
para que o processo caminhe tranquilamente. Por lei, você precisa dar o contraditório para o município. E por lei, o procurador precisa defender esse município até o fim. No momento que vocês transigirem um acordo dentro dos autos, você volta para a situação inicial que eu falei. Eu não sinto uma segurança. Se o juiz enfrentar o mérito, ele vai sentenciar. Sim, mas eu tô, justamente buscar o mérito da questão, mas com acordo entre as partes, para garantir segurança jurídica. Certo, mas veja só. E é justamente a segurança jurídica que eu acredito que o município não está sentindo. Se o juiz enfrentar o mérito, não é acordo, ele vai sentenciar. É uma Você sentença. fala o acordo entre as partes. Fala o acordo entre as partes. Certo, mas a gente não pode ter um acordo extrajudicial. Veja, a gente só tem duas escolhas. Ou a gente faz um acordo, ou o juiz enfrenta o mérito. Veja só, o que é que a gente pode fazer aqui? Essa ação andar e a gente ter um julgamento de mérito. Doutor Vitor, o senhor colocou aí esse rateio que tivesse acontecido em 2020, estava tudo legal. Quer dizer, em 2020 estava em vigência o acordo do TCU de 2018 que proibia a todo gestor, a todo ente fazer o rateio. Então, a orientação que a prefeita em questão, na época, recebeu foi exatamente vinculada a esse acordo do TCU, por isso não foi realizado. Certo, mas veja só, o que a gente não tinha era uma negativa tão explícita. Existia, doutor. Existia um acordo do TCU de 2018, teve um acordo de 2017. Foram dois acordos de contrato. A gente não tinha uma lei federal posterior, não tinha uma emenda complementar posterior. Vamos botar assim, era um terreno muito mais pesado. Tanto é que muito gestor fez esse rateio. Veja só, deixa eu só aqui botar um ponto, até porque isso é muito polêmico. Se a gente está buscando um norte único e uma segurança 100%, a gente não vai ter. Certo? Minha recomendação em 2020 era não pagamento. Minha recomendação em 2020. Pessoal, vamos deixar ele concluir, depois vocês se pronunciam. Minha recomendação em 2020 era não pagamento. Gestores pagaram em 2020, certo? Gestores pagaram em 2020 através de lei municipal e não aconteceu nada. Se a gente está buscando uma segurança 100%, a gente não vai existir. A segurança 100% que a gente vai ter hoje é uma decisão terminativa de mérito na ação do Simpro. Doutor, então, eu vou voltar à ação. Isso Existe a possibilidade das partes entrarem no acordo e manifestar que se fale a respeito da constitucionalidade do acordo. Certo, veja, o que é que pode ser feito? A partir do momento que o juiz se manifestar no mérito, é uma sentença. Ele vai sentenciar. Você vai entrar com uma ação, que já entrou, o doutor. O município vai contestar e o juiz vai sentenciar. Se tiver uma diligência jurídica, isso vai sair em 6 meses. Doutor, é justamente o ponto que eu quero chegar. Realmente, a prefeitura vai se manifestar, mas havendo acordo entre as partes, a gente vai, no mesmo processo, o município pode, junto com a parte, condicionar o pagamento. Mas condicionar o pagamento é pedindo ao juiz que enfrente o mérito do acordo. Mas o procurador, ele não pode chegar e falar assim, por lei, isso é legal, certo? Ele precisa do contraditório. Ele não pode, o senhor vai entrar com uma inicial e ele vai contestar dizendo assim, eu concordo. Pronto. Ele vai precisar contestar esses pontos. E depois disso, você tem que Ele tem que se manifestar no processo. Ele tem que se manifestar no processo. defendendo. Defendendo. Agora, o direito é a
pessoa que está entrando o direito que ele vai defender é a interpretação que ele tem de não rateio. Então, quer dizer, o posicionamento do município hoje é de não repasse do recurso. E o que a gente está querendo chegar aqui, para o bom entendimento, é que, já que o município, já que o gestor tem todo o interesse do mundo em fazer esse rateio, vamos buscar a segurança jurídica que ele precisa, através de um acordo. Vereador, doutor Vitor, me permita. A posição do prefeito, só um minuto, pessoal. A posição do prefeito Rogério sempre foi de querer pagar, só para deixar claro isso. Independentemente do que acha ou não acha, pessoal, a posição do prefeito Rogério sempre foi: posso pagar? Essa sempre foi a posição do prefeito Rogério. Licença. A posição do prefeito Rogério foi: posso? Por gentileza, a senhora poderia escutar? Se a senhora puder, a gente agradece. Não. Por gentileza, a senhora é educadora, por favor, dê exemplo. Continue. Peço licença, estou com a palavra. A posição do prefeito Rogério sempre foi, doutor Vitor, indagando ao escritório Monteiro, indagando a procuradoria do município: posso pagar? Interrogação. E a orientação, tanto de Monteiro, como a interpretação também do escritório de Recife, doutor Junião, doutor Vitor conhece, sempre foi nesse consenso de que não há segurança jurídica para pagar. O vereador Éder falou: vamos fazer um acordo para ser homologado. O juiz no acordo não enfrenta mérito. Aí o vereador fala: vamos sugerir ao juiz que enfrente o mérito. Por quê? Licença, vereador. Por que aquele juiz que homologou aquele acordo foi intimado a se pronunciar? Porque, doutor Vitor, me corrija se eu estiver errado, mas se ele tivesse enfrentado o mérito naquele momento e constasse de que ele estaria enfrentando o mérito, mesmo sendo um acordo judicial, ele iria responder junto com esse gestor. Então, hoje a posição da gestão é de que, beleza, o prefeito quer pagar, mas há impedimento do Tribunal de Contas, há impedimento dos órgãos de controle de que, se ele pagar, ele vai sofrer uma consequência dura lá na frente. Essa é a posição. Bom dia, senhor Vitor. Bom dia, senhor Vitor. Me respondam, senhor Vitor. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês vieram aqui em 2020. Lá a gente fez uma assembleia, uma reunião, e vocês tiveram essa mesma posição. A prefeita tinha todo o desejo de pagar e vocês aconselharam a não pagar. Aí agora eu vim novamente dando este mesmo conselho: eu não pago, para não pagar. Aí eu gostaria de entender por que essa mudança só é contra o professor. Não pode, nada a gente pode conseguir. E todo o município está pagando. Inclusive, teve um município que recebeu em 2019, que foi o município de Imimirim. E ontem foi, sexta-feira, saiu e ele pagou. Aí eu gostaria que o senhor me explicasse e tirasse as nossas dúvidas, porque a gente está ficando mais confuso com essa relação. Olha só, nossa recomendação é só quando a gente tiver 100% de segurança. Eu não vou dar uma recomendação de pagamento enquanto não tiver um alinhamento dos órgãos. Se vocês estão insatisfeitos, eu não estou aqui, feito eu disse mais uma vez, para tirar ou cessar o direito de ninguém. A justiça está aí para isso. Eu não sou o senhor da razão, nem a Monteiro é o senhor da razão, nem a gestão é o senhor da razão. Eu sou advogado, eu vivo do contraditório. Então isso que a gente está tendo aqui, eu não acho ruim, pelo contrário, é muito bom esse debate. Está insatisfeito, entra com uma ação, você já tem uma ação. Vamos diligenciar essa ação para não dar? Doutor, foram palavras suas aqui, eu não sei se eu estou enganado aqui, gente. Vamos escutar aqui. Você disse que recomendou o não pagamento.
mas falou no instante aí que se tivesse pago não teria problema nenhum. Eu quero entender isso. Veja só, certo? O que a gente pode pregar e rezar pela legalidade, certo? E o que a gente vai ter é uma segurança jurídica. Do mesmo jeito que existem gestores que pagaram e o TCE não bateu, existem gestores que pagaram e o TCE bateu. A gente precisa de uma segurança. O que eu não posso fazer é um bamburim com a vida política de um gestor. Doutor, entendeu? Eu não posso fazer esse bamburim. Se eu tivesse certeza 100% aqui, eu diria, pode pagar. Doutor, como o senhor já manifestou aí, o senhor não sente segurança jurídica 100%. E eu acredito que no judiciário, a não ser uma decisão transitada em julgado, a gente consegue ter definitividade. O que se está se buscando aqui, né, eu acredito, é uma conciliação entre as partes. Por quê? Desde o início dessa atual gestão, houve manifestação da gestão de que tinha interesse em pagar. Então, se há interesse em pagar, volto a repetir, vamos para o processo, vamos para o acordo no processo, doutor. E lá no processo, a gente vai garantir segurança jurídica. Né? Já que o prefeito não está se sentindo com segurança jurídica suficiente, vamos para o processo judicial, porque a gente sabe que o país, quem tem poder de definitividade a respeito dos direitos, é o poder judiciário. E, com todo respeito, diferente do que o Dr. Robson falou, o juiz ele não sofre sanção por decisão judicial que ele pratica. Ele toma a decisão dele, certa ou errada, justa ou injusta, ele não vai sofrer sanções a respeito do ato, da atividade judicante dele. Então, quer dizer, o que a gente está aqui pedindo, eu entendo perfeitamente que tem interpretações diferentes e respeito. O que a gente está chegando aqui é duas partes querendo chegar no bom entendimento. Em que não gere consequências nefastas para nenhuma parte. Porque a gente está do mesmo lado, acredito. Não querem pagar? Falta segurança jurídica? Então vamos para os acordos. É para isso que servem os acordos. O que o nosso vereador falou aqui é um entendimento também. A gente quer só que a gestão tenha um interesse, pelo menos, dizer, vamos fazer o acordo. Só isso. Se o juiz lá vai estar negativo ou não, problema. A gente só quer um interesse dele para a classe de professores aqui no município. Só isso que quer. Que ele se manifeste. Pronto, um exemplo. Que ele se manifeste a favor disso aí. Mas veja só, já não tem a ação. Gente, olha, só uma coisa, a gente está rodando realmente e não está saindo do lugar, né? Eu acho que as perguntas devem ser endereçadas a Dr. Robson. Dr. Robson, veja, Dr. Vitor, ele tá defendendo mais a prefeitura do que o Dr. Robson, viu? Vocês estão vendo? Eu entendo o processo, veja, nós do sindicato, nós estamos acostumados já a essas ações. Há sim uma segurança jurídica depois da emenda constitucional. Isso aí é fato. O município está alegando, é uma questão dele, o município está alegando, mas depois dessa emenda constitucional, há uma segurança, há uma recomendação, e inclusive há até punição para o município que não fizer isso. Inclusive o município de... Só para citar, São Caetano, a professora citou Ibimirim, que recebeu em 2019, São Caetano lá no Agreste e Ibirajuba receberam os precatórios também em 2020, acho que é a mesma época daqui de Jatobá. E eles estão no processo de pagamento também, não tem mais nenhuma contestação em relação a isso. E há um escritório de Monteiros também que foi lá, mas lá não teve esse problema, né? Não teve esse problema. Mas aí, doutor Robson, veja, pelo que eu estou entendendo, a prefeitura alega que não há uma segurança jurídica. O Simples já entrou com ação, tem outro sindicato de votação aí, isso aí é fácil de contestar, porque o sindicato responde, não tem problema nenhum, não tem. Mas digamos o seguinte, o município então só pagará os professores de Jatobá se vier o quê? Uma determinação de onde hoje? Porque, veja, há uma emenda, né? Há uma emenda constitucional já valendo, há uma lei, já pela federal, não tem nenhum realmente impedimento
para que o município pague. Eu acho que o sindicato está disposto a um acordo, como o vereador colocou, o vereador Éder colocou, assim, não tem nenhum problema com a gente sentar para conversar assim, sem clima de animosidade mesmo, não tem nenhum problema. A gente senta, homologa aí judicialmente o que for possível. O que o vereador coloca aqui, eu acho que haja assim, uma boa vontade do município nesse sentido. O que a gente sente é que não, assim, o município não quer pagar de jeito nenhum. É o que a gente sente do lado de cá, certo? E aí, eu não sei se é o que vocês estão sentindo, né? Aí eu queria assim, eu queria saber, no entendimento do jurídico da prefeitura, o município só pagará o professor se acontecer o quê? Vamos lá. Primeiramente, todo respeito ao Dr. Vitor, que representa o escritório Monteiro, que não tem nenhuma vinculação com o município, certo? Então, quando é colocado que o Dr. Vitor está defendendo mais o município do que eu, o Dr. Vitor está defendendo a legalidade, independente. Tudo bem, doutor, certo? Eu estou só colocando o meu ponto de vista que o Dr. Vitor veio de Recife a convite da Câmara de Vereadores, não foi do município não, para esclarecer a vocês, professores, da legalidade ou não do pagamento. Só um adendo. Com relação a o que o município precisa para poder. Inicialmente, já foi manifestado de que o prefeito tem toda a intenção de pagar, só que existem impeditivos legais para isso, na nossa interpretação do município. Aí, voltando à questão de por que não faz um acordo, isso, me perdoe, mas eu acho que é uma narrativa. Por que não faz acordo para isso terminar mais rápido? Vereador, com todo respeito também, um processo de acordo homologado não tem a mesma segurança jurídica de um processo contraditório e com discussão de provas. O sindicato não entrou com ação, a ação não está rolando, por que o município vai se antecipar se dentro do processo, doutor, a gente vai discutir provas, a gente vai discutir contraditório, a gente vai discutir segurança jurídica, a gente vai discutir acórdãos, legislação e tudo mais. Qual é o impedimento, já que se for feito esse acordo, que não vai enfrentar provas, que não vai enfrentar contraditório, que não dá a mesma segurança jurídica de um processo normal rolando, se ao final do processo for dito que há o direito, haverá o direito. Vamos deixar o processo rolar? Não há, me permita, vereador, não há nenhuma má vontade do gestor, porque respeito a opinião contrária, porque não quer fazer o acordo. Então veja que está sendo colocado assim: há uma má vontade do gestor porque ele não quer fazer acordo. Ele não faz acordo porque a lei e as interpretações dão margem para que ele sofra uma consequência caso isso seja acordado. Diferentemente do que o doutor Vitor falou, segue o processo com contraditório, com uma ampla defesa. Se tiver o direito, o juiz, vereador, vai interpretar de que há o direito. E aí o município vai fazer o curso legal do processo. Então não vejo nenhuma má vontade porque o gestor não quer fazer acordo. Me perdoe, mas isso eu interpreto como uma narrativa. Licença, só para falar sobre acordo e decisão. Existe uma diferença. A única situação que afasta a responsabilização futura do gestor é uma decisão judicial. Acordo não é decisão. Obrigado. Acordo, ele apenas é homologado judicialmente. Só que ele pode ser nulo, ele pode ser ilegal, ele não afasta a responsabilização futura. Então essa é a diferença. Apenas a situação de uma decisão judicial que é imparcial é que pode afastar a futura responsabilização. É essa a diferença. Doutor, obrigado. Doutor, o que a gente está levantando aqui, exato, existe o devido processo legal, mas quando as duas partes chegam num entendimento judicial, manifesta esse entendimento judicial, é natural que não tenha esse contraditório. Quando o senhor diz que a parte da prefeitura vai entrar com contraditório, então não está querendo aceitar o entendimento da outra parte, doutor. Vereador, o senhor está sendo contraditório também. Porque a partir do momento que o senhor diz que
você enfrentando um mérito da segurança jurídica, o senhor está dizendo que o acordo ele não tem segurança jurídica. Doutor, não há a mesma segurança como a doutora falou. Não há a mesma segurança jurídica de um acordo, de uma decisão de mérito. O acordo não afasta as responsabilidades do gestor. Uma decisão judicial, sim. Vamos fazer o seguinte, a gente pede ao juiz para enfrentar o mérito. A gente faz um acordo aqui, manda um projeto de lei para a Câmara, condicionando como foi feito inicialmente. Doutor, mas se enfrenta o mérito, não é acordo. Não, achei. Como se enfrenta o mérito, é um devido processo judicial. A gente vai enfrentar o mérito a respeito da condicionante do processo. A gente coloca como condicionante o acordo a manifestação judicial a respeito da inconstitucionalidade do acordo. É o devido processo legal, sim, mas a prefeitura pode chegar nesse entendimento junto com o sindicato e solicitar a manifestação do juiz, ou não pode? A interpretação do município hoje é a orientação de Monteiro Monteiro, de que há impedimento do pagamento. Bom dia, gente. Posso fazer uma pergunta? Você fala. Eu faço com o presidente da Câmara, Jailton. Eu peço esclarecimento sobre essa mesma discussão. A gente começou em 2019, os professores sabem disso, o sindicato, onde você da Monteiro falou que não podia. Mas aí a gente correu atrás de um projeto de lei. Foi feito um projeto de lei, que ele foi para a Câmara em 2019 e que ele foi aprovado. Não é isso, Jailton? Logo em seguida ele foi vetado. Gostaria que você explicasse um pouquinho do acontecimento, o porquê disso, o que é que isso prejudicou a gente. Já que ele falou que esse processo teria que ser pago até 2021. Como passou 2021, né, esqueci o nome. Então eu queria sua explicação sobre aquele projeto que nós, professores, fizemos, corremos atrás, e depois, em seguida, o projeto foi vetado. Porque essa pergunta era para mim, mas a senhora já respondeu, eu agradeço. Inclusive eu estou até aqui com um print, né? Até da publicação da ex-prefeita, mas realmente é assim, segundo informações que nos passaram naquele momento, né, naquele dado momento, é de que faltava segurança jurídica, né? E por isso, né, ela vetou o projeto em questão, que era para fazer o rateio. Eu não sou contra. Eu não decido. Gente, não. Se chegar na Câmara, eu voto a favor. Se chegar na Câmara, eu voto a favor. Eu não sou contra, eu não decido. O projeto ele não parte da Câmara, ele tem que vir do Executivo para o seu conhecimento. Agora, se a senhora quiser entrar no mérito político, é outra coisa. É diferente. A senhora sabe muito bem disso. A senhora sabe muito bem disso. Não vamos partir desse projeto, não. Vamos dizer que é o projeto. Vamos lá. Gente, vamos escutar, vamos entender. O advogado está aqui para oferecer. O Rolfo está aqui também. O que a gente pede aqui é só isso, que tenha um interesse. Gente, é um interesse só que a gente pede, doutor. O interesse do município, do gestor atual, com um acordo com os professores, com o sindicato, fazer isso como o nobre vereador colocou. Se o juiz vai julgar favorável ou não esse acordo, ele vai fazer, no caso, a certeza, vai dar certeza, não é isso? Então, assim, o que a gente pede só isso, que tenha o interesse pela parte do executivo. Só isso que a gente quer. O que os professores querem. Agora, se não está tendo, como o nobre advogado falou aí, que ele vai seguir de acordo com o entendimento do escritório. Então, resumindo aqui, gente, para a gente entender aqui e acabar com isso, não vai ter acordo nenhum. E ponto final, só para entender, para não ficar nesse moído, nesse mastigado, só para entender. Antônio, veja só, eu acho o seguinte, a Câmara correu atrás de promover esse momento, no sentido de elucidar, tirar todas as dúvidas, correto? Né? A gente está vivendo esse momento discursivo, porque a gente precisa confrontar os nossos entendimentos, tanto categoria quanto jurídico, principalmente a parte maior interessada, que é o Monteiro, que inclusive está com a ação bloqueando até a questão dos seus honorários, correto?
Então, o encaminhamento que a gente se tira desse momento aqui é o posicionamento da categoria. Levar o conhecimento do Executivo essa possibilidade de se chegar a um acordo, né? Ninguém aqui é contra o que estão dizendo. Não. Sabe por quê? Porque a gente, como Câmara, a gente só exerce o nosso papel de votar. É um projeto que não é partido da Câmara, e sim do Executivo. Tá entendendo? A gente está lá para entender as partes e votar. E ninguém aqui é contra, não. O desejo aqui é que você receba. A gente entende que é um direito de cada um de vocês. É o que o doutor aqui se posicionou e disse. Busquem. Se realmente existe um empecilho para que vocês não possam receber, que entre na justiça. O mérito é de vocês. Né? Então é isso aí, a gente precisa sair daqui com encaminhamento, a gente precisa sair daqui com posicionamento. O posicionamento de vocês é buscar esse entendimento de um acordo e a gente leva para o conhecimento dele. Veja, para a gente avançar, para não ficar, porque já está entrando no método político, a gente está misturando as coisas. Então, esse pedido, como está falando Marlon, esse pedido que Éder fez, que o Marlon fez, que a classe fez, será o encaminhamento, né? Toda a audiência pública vai ser registrada em ata. Veja lá, já coloca isso aí como é o encaminhamento da classe. Que a classe, você viu os termos que Éder falou, está sendo gravada. Se for preciso, ver o sistema, né? Para que veja o prefeito Robson está aqui, veja essa possibilidade de tentar esse acordo. Para não ficar mais discutindo a mesma coisa. Olha, já foi feito um pedido, esse é o encaminhamento. Né? Ele vai fazer. Nós vamos passar a palavra para o representante do sindicato para ele fazer mais alguma consideração e também para a classe, se tem outro questionamento. Mas esse já está definido, tá? Esse aí vai ser o encaminhamento principal, que a prefeitura veja a possibilidade de fazer esse acordo. Pronto, ok? Aí a gente avança. Aí vamos ver se tem mais algum ponto para ser debatido ou não, para a gente não perder o respeito, porque não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar em harmonia com todos. Eu gostaria, como professora aqui do município, fazer uma simples colocação. Nós, professores e professoras do município, a gente se sente humilhado mediante uma situação dessa. Vou dizer por quê. Vou dizer a vocês por quê. Porque quando nós tivemos essa perda, foi terrível isso nas nossas vidas. Pagamos juros nos mercados, nas farmácias, nos bancos, ficamos endividados. E quando a gente tem a oportunidade de receber, a gente vê uma manhã de discussão. Porque, sinceramente, nós viemos para aqui, eu falo pela categoria, porque ontem nós conversamos sobre isso. Certa de que aqui ia se chegar a um acordo, porque o dinheiro é nosso. É uma perda nossa. A gente não está querendo nada de ninguém. Nós estamos apenas querendo um dinheiro que é nosso, que a gente lá atrás ficou endividado, pagando juros, recebendo cobrança. E aí nós viemos para aqui acreditando, né, que os senhores advogados, que entendem bem da lei, que seja possível sim. A gente não descarta em momento nenhum a possibilidade de uma negociação, porque para a gente ninguém vai sair daqui, podem ficarem certos disso. Nenhuma de nós vai sair daqui alegre, satisfeita e acreditando em tanta conversa repetida desde que chegamos aqui. Então a gente vê a insistência, né, de outros aí, e aí a resposta é as mesmas. Então, o que nós queremos em nome da categoria é que se chega a um acordo legal e que não seja colocada uma pedra em cima daquilo que é nosso. Porque se esse dinheiro é nosso e não vem para nossos bolsos, para nossas contas, então vai para a conta de quem? Se alguém faz uso dele, está errado. Então vamos chegar sim a uma conclusão, não vamos desistir. Vamos fazer tudo o que for possível para que a gente... E não vamos demorar não, porque a pergunta que não cala dentro de nós, que já foi dita aí um bocado de vezes, e a gente não se conforma com isso, nem adianta repetir mais, a gente não aguenta mais,
Por que os outros municípios receberam? Por que o Estado pagou? Por quê? E só a gente aqui passa por isso. Olha, eu sou sincera. Verdade é minha alma gêmea. E eu sou sincera. Nós queremos um acordo, porque nós não acreditamos em metade do que foi dito aqui. Nós vamos lutar pelo acordo, sim. Bom dia. Doutor Robson, eu queria me dirigir diretamente ao senhor, né, que é o representante legal do prefeito, do gestor municipal, que como o senhor disse, o prefeito tem todo interesse em pagar os 60% dos professores, né, porque já é lei, já é definido que é dos professores, está na Constituição, não tem mais que questionar isso, mas enfim, se ele tem esse interesse em pagar, ele deveria buscar outros advogados. Os advogados de prefeituras que já pagaram, que têm situações semelhantes à nossa, no nosso município, e ver o que precisa fazer para pagar. Que segurança eles tiveram, porque com certeza os outros gestores não querem pagar do próprio bolso. Eles fizeram porque tiveram segurança. Porque enquanto a prefeitura ficar ouvindo a Monteiros e Monteiros, a gente não vai sair dessa roda nunca. Porque o próprio doutor Vitor disse que em 2020 ele aconselhou a prefeitura a não pagar, e hoje ele disse que se a prefeitura tivesse pago em 2020 não teria tido problema algum. Quem sabe daqui a 2 anos ele volta aqui e diz: se a prefeitura tivesse pago em 2022 não teria tido problema algum. Então, vamos mudar de advogado aí? Não, você tem interesse em pagar? Muda de advogado. Vamos ouvir outras verdades, né? Esse é o meu recado. Obrigada. Bom, eu acho que, só para fechar, gente, nós estamos tentando, né? O sindicato entrou com uma ação justamente que era para que houvesse uma cutucada assim, ó, vamos lá, o que é que vai se fazer, né? De todo jeito, o que o Dr. Robson está colocando é que tem 2 situações aqui. Ou o município aceita fazer esse acordo como foi colocado aqui, ou então a gente vai seguir o processo. O problema de seguir o processo é que vocês sabem que vai demorar. Isso vai demorar, não vai ser umas... Dr. Robson sabe muito bem, Dr. Vitor sabe. Veja, a prefeitura vai contestar, o sindicato responde, lá vai aquela coisa toda, até que venha sair uma decisão, né? E olha que Éder colocou a questão de transitado e julgado. O Sport, por exemplo, é o campeão de 87, até transitado e julgado. Até hoje o Flamengo tenta tirar esse título do Sport, veja. Então a justiça, 100% de segurança, para você dizer assim, eu entendo que a gente precisa, eu consigo entender o que o doutor Vitor está colocando. Ele está à disposição do escritório. E ele está respondendo pela empresa, né? E ele está fazendo o papel dele. Eu sei que isso não é, gente, não é falta de respeito da categoria, porque realmente gera uma insatisfação. Todo mundo queria ouvir do Dr. Robson, por exemplo, me desculpe, doutor, queria que o senhor dissesse, olha, vamos tentar, vamos conversar com o prefeito, a gente vai tentar fazer um acordo aqui, vamos homologar, se não der certo lá na frente, mas nós tentamos. Mas o que a gente está vendo é que assim, a prefeitura bateu o pé. A prefeitura bateu o pé e disse, ó, siga o processo. Então vamos tentar ainda. Aí eu vou pedir aos vereadores, tem os vereadores da situação, tem os vereadores da oposição, eu sei que o prefeito talvez não vai ouvir os vereadores da oposição. Mas na situação, vocês aqui estão vivenciando, estão vendo o processo, estão vendo a insatisfação, porque isso tem um peso. Aí o gestor diz, não me interessa um problema político, eu estou falando político partidário não. Mas é uma questão do jogo de cintura que a gestão tem que ter. O administrador, quando ele está à frente do município, ele precisa ter um entendimento. E a Câmara, em sua base, pode ajudar nesse sentido. Se ele entende que é uma questão política ou não, é outra coisa. Mas aí conversar, ó, prefeito. Também o prefeito aqui vai sair algemado se fizer isso não, gente. Eu entendo a segurança que o Dr. Robson coloca, mas se houver assim, uma boa vontade assim, Céu, vamos para frente, vamos tentar buscar os recursos que façam com que o gestor não seja punido por isso, eu tenho certeza absoluta que vai conseguir. Vamos esperar um pouco, eles vão se reunir. Caso não se reúnam, uma coisa está garantida: o dinheiro, mesmo que não houvesse um processo, eu tenho certeza que o gestor não ia mexer nele. Tenho certeza absoluta. Mas eu estou fazendo aquilo, posso fazer um pré-julgamento contrário. Eu entendo que a gestão ele tem
a lisura e ele sabe do que deve fazer e o que não deve. Agora, independente disso, há um processo, então também não vai poder o gestor mexer nesse dinheiro, porque está sob processo judicial. A gente tem pelo menos essa segurança. O que nós vamos tentar, doutor Robson, é agilizar o processo, porque se for seguir, você sabe muito bem, vai demorar bastante e a categoria nem tão cedo vai receber esse recurso. Então vamos pedir, clamar o pessoal aí que tente, a gente está à disposição. Doutor Rafael, tem até o contato de doutor Robson, se não tiver a gente passa, a gente vem para cá, a hora que disser, ó, precisa de uma reunião com o sindicato, com o pessoal da Câmara para auxiliar nesse sentido, com o escritório de Monteiro, com quem seja, nós estaremos à disposição. Nosso interesse é que esse dinheiro entre e vá para o bolso do professor. Tá certo, doutor Robson? É esse o entendimento. Eu acho que a gente vai, vou passar aqui para ela, mas eu acho que esse é o fato. Hoje, veja, nesse momento, a gestão, assim, não tem o interesse de fazer esse pagamento. Bem, a gente chegou aqui na manhã de hoje, sabendo, né, imaginando que a gente ia enfrentar esse posicionamento dos representantes do Poder Executivo e dos advogados que vieram aqui fazer a explanação. É um entendimento que já há bastante tempo se explicitou, tanto nos debates na Câmara, né, no plenário, como nos bastidores. O que eu saio daqui, nessa manhã de hoje, é mais convicto ainda do que eu já tinha convicção. É de que a gestão municipal, com todo respeito a entendimento diferente, o sentimento pessoal dele é de não pagamento desse recurso. Porque não existe na vida jurídica, no mundo jurídico, decisões, tomada de decisões, em que se garanta 100% de que aquilo é o caminho mais correto. O que é o caminho que o jurídico, porque a dinâmica, né, da vida em si é muito mais complexa do que isso, da convicção de 100%. E é isso que ficou explicitado aqui com relação ao posicionamento da gestão municipal. Eles disseram que não tem 100% de certeza. Ninguém vai chegar em 100% de certeza. Nem na nossa vida consegue chegar. E aí, com todo respeito, o que está se fazendo aqui é tentando escamotear, através de interpretações jurídicas, que eu respeito demais a divergência, escamotear um sentimento, né, íntimo mesmo da gestão de que é um não pagamento desse recurso. E aí, como é o nome do Jorge? George. E aí, eu já penso diferente. Que o dinheiro está lá na conta e que se a categoria não correr atrás, não garantir a liminar para segurar esse dinheiro, o prefeito vai mexer nesse dinheiro. Vai mexer nesse dinheiro, porque pelo que se viu hoje, quando se posiciona que não querem fazer um acordo, um simples acordo, né, colocando a Câmara de Vereadores no processo, porque era só o prefeito encaminhar aquele primeiro projeto de lei para a Câmara, condicionando o pagamento a uma manifestação judicial, assim como aconteceu no estado do Ceará. O estado do Ceará fez um acordo, pode olhar aí, fez um acordo condicionando, né, foi um acordo judicial, condicionando a questão da interpretação desses acordos do TCU, porque não é de agora que o TCU é contra o repasse desse recurso, não é de agora, é de 2017, 2015, que eles se manifestaram o contrário. Então, o que eu saio daqui, né, no dia de hoje, quero agradecer o debate, quero agradecer o representante da Monteiro, do Poder Executivo, o presidente da Câmara, né, por esse momento, mas eu saio com a convicção mais ainda de que estão se utilizando desses argumentos jurídicos para não fazer o pagamento, porque é isso que está deixando claro aqui no dia de hoje. Infelizmente a categoria sai, eu me sinto aqui solidário a vocês, porque eu acreditava que a gente ia sair daqui com um bom acordo, considerando que existe um discurso, existe uma narrativa do Poder Executivo de que sempre teve interesse em pagar. Então eu cheguei aqui ainda com o sentimento de que a gente poderia sair daqui no dia de hoje com um acordo para a gente tentar que o judiciário, que o Poder Judiciário garantisse essa tão levantada questão da segurança jurídica. Se o Poder Judiciário não puder fazer isso, mais ninguém, né, no país consegue fazer, porque é o órgão que tem o poder, não é o Tribunal de Contas da União, não é o TCU, não é ninguém, só quem tem o poder de dar a palavra final a respeito
da constitucionalidade, legal ou não, de um ato, é o Poder Judiciário. Então, gente, é isso. Luta, procurem tentar, através do Judiciário, garantir uma liminar para que não se mexa nesse dinheiro. Porque, pelo que eu vi hoje aqui, a vontade grande mesmo da gestão é de utilizar esse dinheiro em outras situações e não a efetivação do repasse desses 60% da subvinculação do FINDEB. Doutor, obrigado. Madonna, tu vai querer falar ainda para concluir? Bom dia a todos. Minha gente, eu até agora eu não ouvi. Eu acho que vocês também queriam que o prefeito estivesse aqui, para que na realidade ele colocasse a posição dele, não toda hora, vou levar de uma coisa que já está velho na boca de todo mundo. Eu quero passar aqui para o pessoal da mesa, inclusive para o nobre Robson. Desculpa, Robson. Então, eu queria perguntar a você o porquê, o motivo que o senhor prefeito não está aqui para falar para essas professoras. Que isso já vem um tempão que esse povo ainda vai nisso. Vem esse povo, conversa a mesma coisa e termina em nada. Em nada. A consideração zero. Então, é isso. Elas merecem respeito. Nós também, todo mundo saiu de sua casa para vir hoje para aqui, escutar vocês, para não dar em nada. Porque não deu em nada. Obrigada, viu? Bom, gente, só a conclusão da nossa palavra, né? Meu sentimento também de tristeza, mais uma vez, solidário aos professores, né? Sempre fui assim, né? Eu ia viajar hoje, eu ia para Recife hoje, só que saiu tanta narrativa na cidade aqui, dizendo que a prefeita tinha mexido no dinheiro do FINDEB, tinha abrido uma conta, tinha sacado. Eu digo, eu vou lá para escutar isso aí, porque eu sei da índole da prefeita. Sei da índole que a prefeita tem. Então, a gente viu que é só falácias, mais uma vez, falácias aqui no nosso município. E o que a gente pede, doutor Robson, eu queria muito que o prefeito estivesse aqui também, o executivo estivesse aqui também. Eu queria muito que ele estivesse aqui para olhar na cara de cada um aqui e passar o sentimento dele de realmente querer fazer isso por vocês, professores. A gente sente isso também, a gente sente muito isso. Só que tantas falácias, tantas picuinhas que a gente fica sem entender. O que eu queria que o executivo pudesse fazer é como nós colocamos aqui, vamos bater sempre aqui, aos professores aqui. Vamos que ele tenha o interesse, que ele demonstre com documentos, doutor, que ele tem realmente o interesse de pagar esse dinheiro para os professores, de repassar esse dinheiro aí. Só documentação. Vamos fazer o acordo, vamos passar para o juiz, o sindicato, que ele vai estar aqui, é George, né? George está aqui, pronto para conversar. E eu peço encarecidamente assim, que realmente tem esse olhar especial, é um direito, e como foi colocado pelo próprio Dr. Robson aqui, que ele tem o interesse de pagar, como foi falado também. Não há 100% de juridicidade, não vai ter nunca em nada. Isso aí a gente sabe que não. Vamos tentar fazer esse acordo judicial, pegando, e que o juiz possa também julgar isso aí, dizer a favor ou contra. Que nós possamos sair, ter o entendimento e o sentimento de que realmente o executivo tem o interesse, pelo menos agiu com documentos que quer fazer isso para a categoria que tanto peleja, tanto sofre e que tanto aí está com essa ansiedade grande de receber um dinheiro que é justo e que é deles por veracidade. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de registrar só a minha fala em relação a essa ausência, né, da intenção de um acordo, porque a gente, no fundo, sabia que isso ia terminar assim. Porque desde muito tempo, os posicionamentos eram de que não haveria rateio. Então,
eu particularmente não fico surpresa com nenhum resultado que está saindo daqui, porque não está saindo nenhum, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que o dinheiro desses 60% é originalmente nosso. Fomos nós que deixamos de ter esse dinheiro repassado em nossos salários. Todos nós que atuamos no período de 2001 a 2006, deixamos de ter o repasse desses 60% em nossos salários. Então, originalmente, ele é nosso. E a gente não aceita que uns possam receber e outros não. Porque a fonte do recurso é a mesma para quem vai receber depois da legislação e antes da legislação, quem está recebendo, que o prefeito, né, se coloca a favor e consegue a segurança jurídica quando busca para pagar, né? Então, nós não vamos desistir da luta. Nós vamos continuar brigando porque nós queremos a garantia desse direito. O professor não desiste fácil daquilo que tem direito. Gente, bom dia a todos. O debate foi bom, certo? Eu não estou dizendo que a solução foi boa, estou dizendo que o debate foi bom, foi respeitoso, estou falando isso, certo? Então, assim, minha gente, eu queria primeiro colocar assim: existem vários impedimentos, sim, não, e a gente vai correr atrás de melhorar, certo? Aqui não é o fim, se existe outra possibilidade, vai se correr atrás. Mas, assim, eu queria falar, divergir um pouco de algumas pessoas que aqui estiveram. Pedir novamente para que seja apresentado um projeto como foi apresentado. Naquele momento, o Executivo fez um projeto onde demonstrava interesse em ser pago. Então, assim, fato, certo? Foi fato. Infelizmente, teve um novo acordo, foi recolhido justamente porque saiu uma normativa, uma indicação, um novo posicionamento. Mas, assim, para a gente encurtar, não tem ninguém aqui contra ou a favor, não. Eu estou dizendo assim, quer dizer, a favor, sim. Eu estou dizendo porque em várias conversas que eu tive com o Executivo e tive com alguns professores também, e se eu estiver aqui mentindo, me corrijam. Os vereadores aqui me corrijam, ele tem todo o interesse em pagar sim, precisa de uma segurança. Mas, minha gente, eu vou falar aqui, peço licença, presidente, para falar em nome da Câmara. Do jeito que a Câmara de Vereadores se propôs a fazer uma audiência pública, trazendo Monteiro, nada impede, presidente, que a gente, como Casa Legislativa, corra atrás dos advogados dos municípios que foram beneficiados. Então, minha gente, a gente está aqui para correr atrás dos direitos. O que a gente não quer, minha gente, o que a gente não quer, nem que os professores sejam prejudicados, nem também que o gestor responda depois, vamos dizer assim, por uma ação que fez e não é correta. Eu me comprometo, eu sei que os demais vereadores da base correm atrás disso aí, da base não, vereadores da Casa Legislativa, desculpa vocês, da Casa Legislativa, a gente se compromete em correr atrás desse novo fato. Tá certo, minha gente? Então, presidente, eu peço que a gente faça um encaminhamento e vamos ver o que a gente pode fazer para que seja decorrido da melhor maneira possível, minha gente. Bom dia a todos. Ok? Passa agora para o Dr. Victor fazer as considerações para a comunicação concluir. Veja só, minha gente, se pareceu aqui em apontamento que a gente tinha lá, infelizmente não é essa a ideia. Eu só reafirmo que não tem como a gente dar uma recomendação sem a gente ter uma segurança. Eu não posso fazer tamborim com a vida política de ninguém. Do mesmo jeito que a gente tem casos que deu certo, tem inúmeros casos que deram errado, certo? O que a gente tentou trazer aqui foi elucidar da melhor forma possível as dúvidas que vocês tenham e foi em nenhum momento querer cessar o direito de vocês entrarem com ação, de brigarem, de contestarem. O jurídico não está tão demorado assim. Se diligenciar, a gente vai ter uma decisão de mérito, certo? E isso, em sendo favorável, com certeza a gestão é obrigada a cumprir, tá certo? Então, corro atrás do direito de vocês. Infelizmente, queria ter boas novas, mas é isso que a gente tem. Eu não posso jogar com a vida política de ninguém, certo? Até porque a gente não tem nada. Tá bom, minha gente? Obrigado aí. Quero aqui agradecer a participação e a presença de cada um de vocês. A gente buscou. Se tem alguma coisa interessante, eu fico, porque até agora não vi. Pode falar.
porque a cidade, como ele falou aqui, de São Caetano, está sendo paga, e a mesma empresa, Monteiros e Monteiro, que lá não teve essa interferência do não pagamento. Qual foi a... Eu não entendi. Bora lá, veja lá. A gente está aqui para tratar o caso do município de Jatobá. Eu não tenho nem a ação de São Caetano na cabeça. Eu não sei nem se lá saiu ou quando saiu. A gente está aqui para tratar o caso de Jatobá. Tá bom? Sim, mais uma vez, quero aqui agradecer a participação e a presença de cada um de vocês. Né? A gente promoveu esse momento, né, para que a gente pudesse entender melhor. Olha, para semana é dia do professor, não é? Não, eu esperava, sinceramente, olhar bem para a cara de todo mundo, do vereador, quem está aqui na banca. Não tenho, como é que diz? Não tenho, como é que ele vai dizer? Não tenho nada contra ninguém. Mas eu pensava assim, a gente trabalha, a gente é professor, eu pensava que a gente ia ser valorizado e iam pagar esse precatório da gente, de coração. Eu conheço todo mundo, falo com todo mundo, agora só tem uma coisa. Aqui nós estamos no auditório, nós estamos participando dessa assembleia. Eu pensava, né, que vocês iam pagar o dinheiro da gente. E está na conta, era só ser liberado pelo prefeito. Pelo menos eu penso assim, meus colegas também de trabalho, a gente entendemos assim. Aí a gente ainda tem que entrar ainda num processo para receber o dinheiro que está na conta, que falta só assinar e dizer, não, eu vou pagar e acabava com isso. Mas não tem nada não, que tem Deus. Para a semana, a comemoração do professor, eu pensava, vamos liberar o dinheiro da gente, vai estar na conta da gente. Eu pensei, minha inocência, sabe por quê? Porque a gente educa o ensino dos outros, dá amor, dá carinho, ensina os alunos a ser crítico, a quando crescer, eles vão se formar, vão arrumar um emprego, vão ganhar bem. Pelo menos é isso que a gente ensina os filhos dos outros. E é isso que a gente espera também. Respeito. E feliz dia do professor, para meus colegas de trabalho. E outra coisa, quando a gente está aqui, porque a gente está aqui na Assembleia, a gente respeita e fala com todo mundo. Mas daqui para fora, eu falo com quem eu quiser. Não sou obrigada. Tá certo? Que Deus abençoe todos nós que estamos aqui. Só isso, meus filhos. Para não ser repetitivo, para não ser repetitivo, eu só quero aqui reforçar e endossar o que eu disse aqui, se colocou. O encaminhamento que a gente se tira desse momento é levar ao conhecimento do prefeito o sentimento, né, de um possível acordo. E atrelado a isso, a gente vai buscar, né, informações com outros jurídicos que chegaram com êxito nesse processo, para então a gente repassar para todos vocês. E diante disso, eu quero aqui agradecer. O caminhamento da categoria é que o prefeito envie para o a manifestação judicial a respeito dos acordos do TCU, da constitucionalidade, e fazer um acordo junto com a categoria para levar o processo judicial e pedir para o juiz enfrentar o mérito. A gente vai transformar esse ofício para a gente oficializar em nome de todos que fazem a Câmara Municipal, e aí a gente encaminha para o Executivo para a gente ver o posicionamento. E no mais, pessoal, queria aqui desejar um bom dia para todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um, tá certo? E estamos juntos nessa luta. É aquilo que foi dito aqui, é um dinheiro de vocês, a perda salarial foi de vocês. A gente está como Câmara para fazer o nosso papel. A gente não executa. Se dependesse da gente já tinha emitido o projeto, mas o projeto vem do Executivo. E a gente está lá para abraçar a causa de vocês e ser solidário a cada um de vocês, porque é um direito adquirido por vocês. Muito obrigado.